Lastimável sob todos os aspectos. Brasil 3, Peru 1, Maracanã cheio, uma festa conquista da Copa América, talvez o início de uma reaproximação da seleção com o povo brasileiro. E fomos obrigados a testemunhar o papelão de Tite. Que atitude foi aquela do treinador da seleção brasileira na hora de cumprimentar o presidente da República diante do mundo? Eu só tenho uma palavra para definir o que senti: decepção. Porque talvez diferente de muitos, eu acompanho a carreira de Tite há muitos anos, desde os primórdios. O Tite não deve lembrar de mim, mas talvez lembre do meu irmão Júlio César, que foi remanescente dele na época de jogador em Caxias do Sul. E eu ficava impressionado com os comentários do meu irmão ao se referir a Tite. Um grande sujeito. Pois é. O Tite parou de jogar ainda jovem por problemas físicos, se dedicou à carreira de treinador e começou a crescer, e esse crescimento também eu acompanhei de perto. Lembro de uma vez que eu estava hospedado no Hotel Samuara Alfred e o Tite estava lá com o time, acho que do Juventude, todos sentados à mesa. Eu vi a descontração dos jogadores, a presença do treinador, aquela empatia, aquela humildade. E por coincidência, eu tive a oportunidade de conversar um longo tempo com o Geninho, também hospedado ali, um treinador de carreira respeitada, um grande profissional. E na época conversávamos até sobre o fim do ciclo do Filipão no Grêmio, que tudo tem a sua hora de parar, inteligente quem reconhece essa hora. Aí o assunto foi Tite. Porque ele passou assim, cumprimentou o Geninho. E o Geninho falou: grande sujeito, uma das revelações com uma carreira promissora. Todos gostavam do Tite, a gente percebia. Não só como treinador, mas como pessoa, como ser humano. Um cara legal, no jargão popular. E Tite, para mim, tinha outro detalhezinho que me fazia mais torcer por ele. Era gremista. Assim como gremista eu sou. Eu queria ver mais um tricolor para dar sequência à infinita galeria de técnicos, gremistas e muitos lançados pelo Grêmio. Tite, com conquistas na Serra Gaúcha, chegou a Porto Alegre. E também conquistou títulos importantes. Meu Deus, eu estava no Morumbi, naquela final de Copa do Brasil que enfiamos 3-1 no time do Corinthians, com uma atuação espetacular do Paraíba. E tempo bom, o tempo do Marcelinho. E o Tite chegou ao Corinthians, uma vitrina maravilhosa. Eu acompanhava, ainda na época da ESPN Brasil, nos programas da querida Soninha Francini, pessoa que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente. Uma pessoa que tinha, digamos assim, opiniões políticas totalmente diferentes da minha, mas mesmo assim eu fiz questão de apoiá-la em várias eleições por enxergar nela uma pessoa do bem.
E no programa da Soninha eu também dizia, pô, esse menino vai longe. Esse camarada vai longe. E foi. Chegou à seleção brasileira. E chegou à seleção brasileira carregado pela vontade popular. Ele era uma unanimidade. Os resultados do seu trabalho não foram ruins, talvez não os esperados. É que o brasileiro ele tem essa coisa de ser o maior, o melhor, que tem que vencer sempre. Mas a gente sabe que não é assim. Mas o dedo do profissional Tite deixou uma bela digital na formação do atual time brasileiro. Que se não é lá essas coisas tecnicamente, também culpa-se uma geração que não foi agraciada por nomes fortes como no passado. Então, Tite profissional, embora discorde de algumas opiniões dele, de algumas atitudes, decisões, de certas proteções com determinados jogadores, eu aplaudo. E ontem eu torci pelo Brasil e torci pelo Tite. Mas na hora da festa, ele me faz aquele papelão. Deixa eu me posicionar. Eu sou de direita. Sempre fui de direita. O máximo que poderia chegar era no centro. E sou de direita por ter me dedicado a estudar a teoria que inspirou o surgimento da esquerda. E, honestamente, quanto mais eu conheço dessa teoria, eu entendo que ela não tem como sobreviver na prática. Porque para ela dar certo, ela quer criar um ser humano que ainda não foi inventado. Mas eu não vou entrar nessa discussão, porque levaria dias. Mas eu sou de direita. Mas antes de tudo, eu sou um cidadão. E eu vivo em sociedade. E a vida em sociedade, ela exige cumprimento de regras. E também nos mostra que há uma hierarquia. Determina a grande diferença entre pessoa jurídica e pessoa física. Então a pessoa física, o cidadão Tite, se ele é de esquerda, se ele é apaixonado por Lula, se na cabeça dele ele acredita que o lulismo foi o melhor que aconteceu para o Brasil, por mais que eu discorde, eu vou respeitar, porque na minha forma de pensar, política é igual futebol. Rivais, não inimigos. Então, eu gosto do debate, sempre procurando que ele não se transforme em embate, em pessoalização. Não. Vamos divergir, vamos discutir, vamos cada um defender o seu lado, mas terminou a discussão, vamos tomar cerveja. Somos rivais, não inimigos. Tudo tem uma sequência. Tudo tem uma racionalidade. Então, se o cidadão Tite não votou em Bolsonaro, não suporta Bolsonaro, quer o PT de volta no poder a qualquer custo, tudo bem, vivemos numa democracia, é um direito que ele tem. Mas, no centro do gramado do Maracanã, não estavam duas pessoas físicas, dois cidadãos comuns, não. Estavam frente a frente duas instituições, dois símbolos importantes. O treinador da seleção brasileira de futebol, esporte que é um dos grandes patrimônios do país,
E do outro lado estava o presidente da República. Eles podem se odiar, mas ali o presidente e o técnico são duas figuras públicas e não dois tubos de testosterona cheios de mágoas, revoltas e vontade de cuspir. Existe o protocolo, o cumprimento, o apertar de mãos, o sorriso protocolar. E não vem me dizer, não, mas o Tite não é falso, mas isso não é falsidade. Porque se ele tivesse essa postura, o Brasil sabe da sua posição política. Então não diria que ele está sendo falso, diria que ele estava sendo educado, cidadão, sabendo se portar diante de uma cerimônia extraoficial. Mas era um fato histórico que estava acontecendo ali. E ao agir da forma que agiu, ele envergonhou o país e fortaleceu a figura de Bolsonaro, porque, sendo ele o presidente, na hierarquia, ele seria superior ao técnico da seleção brasileira, que sabia que era um homem que deu várias declarações criticando o seu mandato. Mas mesmo assim, ele foi cumprimentado. Infelizmente, o Tite, por quem eu tanto torci, para mim ontem simbolizou o que eu mais condeno na esquerda. Que teoria é essa que prega liberdade de expressão, que prega igualdade, que prega democracia e não sabe se portar diante de um oponente? Que gente é essa que vê o adversário como inimigo, que se outorga o direito de ser o dono da verdade e que nada que aconteça fora do círculo da cartilha da esquerda tem valor? E todos que não compartilharem de suas ideias são burros, são ignorantes, seres inferiores, que devem ser destruídos, insignificantes, mesmo sendo o presidente da República. Então, existe uma ordem social. A ordem social impõe protocolos e hierarquias. E ao mostrar não respeitar esse tipo de exigência na convivência, Tite apenas representou o que o PT quer, o que a esquerda deseja, o que o lulismo sonha. Fácil de saber o que é, né? Tire a ordem e vê o que sobra. Sobra cada um por si. A bagunça. E que o diabo carregue quem não concorde. É uma pena, Tite. Na hora de te aplaudir, eu vou ter que virar as costas para essa tua atitude. E se você, meu amigo, concorda ou discorda, vá ali nos comentários. Diga o que pensa. Mas pedimos, nós do Sofá de Pó pedimos. Comente, coloque sua opinião, mas não precisa agredir ninguém, não precisa ofender ninguém, filho disso, filho daquilo. Não. Nós queremos debater, não brigar com ninguém. E aqueles que concordam com a gente, nos ajude, dê o seu like, curta. E também, se quiser fazer parte daqueles que estão sempre ao nosso lado, inscreva-se.
Vai ali no inscrever-se, seja mais um inscrito e também clique no sino. Peça para receber outros vídeos do sofá. Vamos trabalhar juntos. Vivemos num país polarizado, direita e esquerda. Mas, acima de tudo, somos todos brasileiros, de coração ou de origem, e queremos o melhor para o país. E não são atitudes iguais a que vimos no Maracanã que farão a nossa terra melhorar. Vamos pegar exemplo daquele senador americano, que agora esqueci o nome, uma pena, mas que ao ser derrotado como republicano numa eleição pelo democrata Obama, ele declarou: antes ele era meu adversário, agora ele é o nosso presidente. Um povo que não respeita a figura do seu presidente nasceu para ser colônia.